Já devem estar cansados de ver esse casaco, mas eu estou doente. Hoje é um domingo, tá fazendo um tempo horroroso lá fora. Eu mereço ficar com o meu casaco, de ficar em casa e gravar meus vídeos. Pelo menos eu tô gravando, mesmo com dor de garganta. O cabelo não deve estar legal. Ai, gente, só superem, escutem o que eu tô falando e esqueçam a minha aparência. Obrigada. Oi! Hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência dando aulas na França. Se você chegou aqui por acaso e você não sabe nem quem eu me chamo Vitória. Eu tô fazendo doutorado aqui na França. E assim como no Brasil, existe o estágio à docência aqui na França. Ele não é obrigatório. Você ganha um dinheiro a mais por causa disso. Então, se você não sabe, o doutorado aqui na França ele é pago, obrigatoriamente pago. Ele é um contrato de trabalho como qualquer outro. Isso vale para as áreas de tecnologia, porque para as áreas humanas, para ciências humanas, normalmente eles não são pagos, o que eu acho muito triste, mas enfim. O doutorado que eu tô fazendo eu sou paga, e pra dar aulas eu também sou paga uma certa quantia, que eu nem sei dizer pra vocês quanto é que eu sou paga, mas por hora de aula dada. E aí o que acontece é que nesse primeiro ano de doutorado eu comecei a ajudar um professor ou uma professora numa matéria. Eu queria contar pra vocês a minha experiência, assim, eu acho que pode ser interessante. Eu tô achando muito engraçado, na verdade, e talvez eu tenha coisas engraçadas pra contar, vamos ver. Esse vídeo é um teste, se funcionar tudo bem, eu trago mais histórias depois. Mas eu acho que o pessoal gosta de ver como é que é a minha rotina, eu acho que vocês gostam de ver, né, como é que é a minha rotina, como que é as coisas que eu vivo por aqui, então eu vou falar mais essa experiência pra vocês e vamos ver no que vai dar. Então tá, uma coisa que eu achei muito engraçada, assim, muito engraçada, é que quando eu tava como aluna, né, eu tinha que chamar os professores daqui de Madame e Monsieur. Então, existe uma distância entre o professor e os alunos, eles realmente veem o professor como uma pessoa que você não pode ter contato, que ela tá ali só pra te ajudar e pra dar aula. Então, existe uma distância e isso tem um reflexo na maneira que você trata o professor, né? Tem toda uma formalidade para você tratar com o professor, então você tem que falar Madame, Monsieur, você vai tratar essas pessoas com o vous, a gente diz que é vous voyez. Então você vai tratar essas pessoas com o vous, enquanto eles vão te tratar por tu, quando você for estudante. E a coisa mais estranha da face da Terra foi quando eu entrei na sala de aula, e aí, como eu falei, eu tô ajudando o professor, né? Então o professor faz a aula e depois eu tô lá pra ajudar a tirar as dúvidas dos alunos, porque é aula de programação em MATLAB, então eu tô mais lá pra tirar as dúvidas do que outra coisa. E aí, do nada, eles fazem assim, Madame? Oi? Quê? Porque, gente, é muito engraçado, sabe? É tipo, em que momento que eu cheguei a ser chamada por vous, sabe? E isso foi uma coisa muito estranha, assim, foi a primeira coisa, quando chamaram eu fiquei, meu, mas eu tenho quase a mesma idade que vocês, pelo amor de Deus. Mas, né, fazer o que? A diferença, e eu simplesmente não posso dizer pra eles assim, tipo, não, me chama de Vitória e tal, porque, enfim, existe toda a formalidade por trás com os outros professores, então eu sou um caso à parte, eu não posso quebrar essa regra, infelizmente, porque eu adoraria ser amiga de todos os meus alunos. E o mais engraçado é que, como eu sou professora muito nova, eu digo que eu sou professora porque é assim que eles me tratam, tá? Mas eu tô mais como um suporte mesmo, tipo, eu sou uma monitora da aula. Mas, como eu sou professora muito nova, eles acham que eu tô na aula. E aí eu escuto assim, tipo, eu tô esperando pra entrar na sala de aula como eles, né? Com as minhas coisas na mão e tal. E aí eu escuto eles se falando assim, tipo, ué, mas ela é nova? Mas a estudante nova chegou agora? E eu, não, queridos, tô aqui pra tirar dúvida de vocês. Ai, meu Deus do céu, é muito engraçado a sensação. E por que é que eu ainda não comecei a dar aulas? Porque acontece que as aulas são todas em francês, obviamente,
E é um assunto que, mesmo sendo programação e eu saiba mexer com programação e tal, a gente tá vendo muita álgebra linear durante as aulas. Então, pra eu explicar álgebra linear em português pra mim mesma já é difícil. Imagina eu simplesmente tacar álgebra linear em francês na frente de, assim, 50 pessoas. Eu acho que eu ainda não tô preparada pra isso. E aí, isso foi uma coisa que aconteceu na última aula. Eu dei aula agora sexta-feira com uma professora. Eu sempre tava com um professor, mas ele faltou e ela que substituiu. E aí ela virou pra mim e fez: você não quer dar aula hoje? Aí eu fiz: cara, eu adoraria dar aula, mas vamos ver como é que você dá aula, como é que a gente reage e tal. E aí, se eu achar que eu tô me sentindo confortável, eu dou a segunda aula, tá bom? Aí ela fez: tá ótimo, tudo tranquilo, tô fazendo isso mais pra te ajudar. Eu fiz: não, tô querendo super ser ajudada, mas a gente precisa estar num terreno, no mínimo, confortável, né? E aí, beleza. Quando a gente chegou na primeira aula, gente do céu, o que era aquela sala de aula? O povo não parava de falar. E isso é uma coisa que é muito francesa, e eu já até comentei aqui no canal, é que os franceses não conseguem cochichar. Não existe esse conceito, eu acho. E eu acho que eles acham que estão cochichando, mas na verdade não. Dá pra ouvir claramente, absolutamente todas as palavras que eles dizem. E tipo, eles estavam falando bem mais alto do que a professora e eles achavam que eles estavam cochichando, né? E aí chegou num ponto que a professora tava falando e eu lá atrás, tipo, de boas, ouvindo e tal. E aí começaram, o pessoal da parte de trás começou a me pedir dúvida, me chamar, né, me perguntar. E eu fiz tipo: caraca, a aula tá acontecendo ali na frente, vocês estão simplesmente cagando pra aula. E a mulher explicando uns negócios que pra mim, assim, não é a coisa mais simples do universo, entendeu? E daí daqui a pouco vieram pra mim: ah, eu tentei fazer isso aqui que nem na aula passada, só que não tá funcionando. Eu fiz: queridos, ela ali tá falando sobre isso. Se vocês olharem só um pouquinho, vocês vão entender. Aí eles fizeram: ah, é, né? Então tá bom. Aí ficaram quietos, assistiram a aula meio mais ou menos. E no fim deu tudo certo. Só que, gente, aí no fim deu tudo certo, né, na primeira aula. E aí foi a hora que ela me perguntou: ah, você quer fazer a segunda aula? Eu só olhei pra ela e fiz: não. Deixa pra uma próxima. Dessa vez não vai estar rolando. Porque honestamente eu não tenho essa coragem, não. Porque honestamente eu ainda não cheguei nesse nível aí de maturidade bem tranquila pra galera ficar falando comigo atrás e eu ainda tenho que me concentrar no francês, álgebra linear e a aula que eu estou tentando dar. Enfim, ainda não cheguei lá. Acho que esse vídeo vai ser mais um diário, assim, pra gente verificar a minha evolução nesses próximos 3 anos. Já eu volto aqui pra dizer que eu dei aulas em francês. Aí outra coisa, eu também apliquei prova agora na faculdade. E aí foi muito engraçado, porque, gente, eu claramente tenho cara de uma pessoa que acabou de sair da faculdade. E aí, assim, eu acho, assim, na minha humilde opinião, eu acho que eu tenho cara de que acabei de sair da faculdade também. Porque, não sei, né? Vai que alguém olha pra mim e diz: 40 anos, certeza na cara, 2 filhos, um marido, casada, casa, cozinha, roupa lavada e tal. Mas eu, Vitória, penso que eu não estou tão longe assim numa carinha de 23 anos. E aí a galera, tipo, simplesmente tava colando na minha cara. E eu olhei assim e fiz: gente, eu acabei de sair daí. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas os esquemas eu conheço. E tipo, eu sou uma pessoa que eu entendo por que a gente faz a cola, quem é que se prejudica, quem é que sai bem com a cola. Mas eu estava ali pra simplesmente parar com as colas e eu levei isso como desafio, porque eu estava me sentindo desafiada. A galera olhou pra minha cara e fez: idiota, certeza. E eu fiz: jamais. Mas jamais que vocês vão colar na minha sala de aula. Ai, meu Deus, cada dia um ser humano diferente que entra nesse corpo aqui como professora. Mas aí que chegou o menino e botou a prova dele assim do lado. A prova era toda de marcar. Botou a prova dele assim do lado e ficou assim no cantinho da sala. E eu cheguei: oi, querido, será que você pode botar sua prova de volta e tal? Ele: hã? Aí eu fiz: a sua prova de volta. Ele: ah, tá. Aí o vizinho de trás fez: ah.
Ô, gente, eu conheço, gente. Por favor, me ajudem a te ajudar. Me ajudem a vos ajudar, né? Ai, uma outra situação que foi muito engraçada foi que, como eu falei, né, existe toda uma distância entre professor e aluno aqui na universidade na França. E a galera aqui se cumprimenta com um beijo no rosto, né? Então você faz... São 2 beijinhos na maior parte da França, mas existem lugares que se dão 3 ou 4 beijinhos no rosto, então... E aí, no lugar que eu estou morando, graças a Deus, são só 2 beijinhos. E isso você faz com absolutamente todo mundo. Enfim, é assim que você cumprimenta todo mundo. Normalmente os homens, entre eles só apertam as mãos, e eu gostaria imensamente de que isso passasse a ser para as mulheres também. Porque, primeiro, eu acho muito chato dar 2 beijinhos. Segundo, eu acho muito invasivo. Eu prefiro um abraço do que os 2 beijinhos, e eles chamam de bise. Mas enfim, né, já que tenho que entrar na cultura da galera, vamos entrar na cultura da galera. E daí você tem que fazer a bise na galera, só que você jamais, em toda a sua existência, você vai fazer a bise com o professor, mas jamais. Pois na semana passada, chega-me uma mulher do meu lado, e ela foi minha professora na faculdade, ela chegou, Vitória! E eu... Em que momento que eu passei dessa barreira? Em que momento que isso aconteceu? Eu não sei, mas aconteceu. E aí eu até falei com o Greg e com o Marco, e se você me acompanha no Instagram, você sabe que eles são. Eu até falei com o Greg e com o Marco, tipo, oi, eu acabei de fazer a bise com a Karine Juncourt, e eles fizeram tipo, meu Deus, como assim? Eu, meus queridos, como assim? Nem eu tava entendendo, nem entendi. Essas são as minhas primeiras experiências como professora aqui na França. Como eu falei, eu ainda tô na fase de me considerar uma monitora mesmo. Eu digo que eu uso todas as oportunidades possíveis pra falar com todo mundo. Então, teve que corrigir um problema numa lista de exercício. Eu vou lá no quadro e falo pra todo mundo pra corrigir, porque eu sei que eu vou começar a evoluir dessa forma. Eu tô acostumada a dar aula, porque quando eu tava no Brasil eu dava aula de reforço pra crianças e adolescentes. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de explicar às pessoas, eu gosto de entender o que tá acontecendo. E eu acho que já tô me treinando muito, né, dando a monitoria e tal, estando lá pra explicar as coisas. E eu também tô gostando demais, porque os professores que me acompanham, eles, tipo, me deixam fazer as coisas. Então não são aquelas pessoas que dizem, tipo, você não sabe, então eu explico melhor. Eles realmente viram pra mim e fazem, você quer fazer? Você sabe como explicar? Porque teve um caso nessa sexta-feira também, foi uma guria que não tinha entendido um conceito que nem eu entendo direito. Então, da álgebra linear de novo. Álgebra é um negócio que é um pouco pesado no meu cérebro. Mas enfim, ela virou pra mim e fez, o que é um núcleo de uma matriz? E aí eu fiquei assim, tipo, como que eu vou explicar isso? Eu virei pra ela e fiz, o núcleo de uma matriz é tal e tal coisa. E ela fez, eu não entendi. Aí eu virei pra ela e fiz, eu vou tentar conversar com a professora pra poder te explicar de outra forma, beleza? Ela, beleza. Aí eu cheguei pra professora e eu fiz, será que você pode me ajudar a explicar isso? E ela fez, me explica como você explicou. Eu expliquei pra ela, ela fez, você poderia talvez dizer isso aqui. Aí eu, beleza. Aí eu fiz, eu pensei em tal exemplo. Ela fez, é um ótimo exemplo, tenta falar com ela. Então assim, em momento algum, ela virou pra mim e fez, não, eu vou lá, sabe? Pode deixar que eu explico. Não, ela me ensinou como explicar, ela analisou a situação, analisou como eu poderia explicar, me ensinou como explicar e eu fui lá e expliquei. Então assim, eu senti que, primeiro, eles não estão me discriminando pelo francês. Eu acho que eu sou a principal responsável por isso. Eu sou a pessoa que diz assim, não vou falar porque eu não falo francês direito. Apesar de eu falar. Mas enfim, ainda rola uma insegurança e tal de me colocar na frente de um público e explicar coisas que eu não tô 100% segura com. Mas eles não têm nenhum problema com isso. E é muito engraçado porque quando eu falo isso com eles, tipo, eu não me sinto segura com o francês, eu acho que se eu entrar assim um pouco em desespero, né, se eu, sei lá, travar, a primeira coisa que vai sumir é a língua francesa. Aí eles fazem, é mesmo, ainda tem isso, né? Então, tipo, eles não me discriminam por não falar francês, e isso é uma coisa muito positiva.
eles estão me deixando fazer as coisas, eles estão me dando a oportunidade de fazer mais se eu quiser, então eu tô gostando demais, assim, dar aulas é um negócio que eu gosto, sempre gostei, é um negócio que eu sempre gostei, e eu acho que tá sendo muito positivo. Então eu trouxe esse vídeo aqui com as minhas primeiras impressões. Daqui a pouco eu vou tentar dar aulas de verdade, assim, estar na frente da galera e falar. E aí eu venho aqui de novo pra atualizar esse vídeo. Acho que vai ser legal ter um registro disso. E, enfim... Deixa aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou algum comentário para fazer sobre os alunos na França, tipos de alunos na França. Eu tenho alguns já na minha cabeça. Mas é isso. Não, e outra coisa, tem mais um pedacinho assim, bem pequenininho, que eu vou contar. Tem uma guria que eu queria muito ser amiga dela, porque ela sou eu. Sou eu, assim. Ela vira pra mim e faz assim, eu não entendi nada. E eu só consigo me ver na posição dela. Eu não entendia nada de certas aulas e eu chegava pro professor e ele fazia, você entendeu alguma coisa? E eu... não. E ela faz exatamente a mesma coisa. Daí dá vontade de sentar assim do ladinho dela e fazer, olha, é assim, 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 sabe? Mas tem coisa que eu não posso fazer, né? E aí eu virei pra ela e fiz, oi, se você quiser me tirar mais dúvidas, você pode me mandar um e-mail, tá bom? Beijão. Porque eu queria muito, muito, muito ter o tempo de sentar e explicar pra ela, porque eu sei que isso faz falta. E era o que eu tava precisando na época que eu não entendia nada também. Enfim, esse foi o vídeo. Deixa um like aqui embaixo se você gostou de saber um pouquinho da rotina, né, da curiosidade sobre dar aulas na França. E não esquece de deixar um comentário, isso ajuda muito o canal a crescer. Envia esse vídeo para algum amigo que tá estudando aqui na França ou que tá vindo aqui pra França, não sei, pode ser interessante. E é isso. Se inscreve aqui no canal, a gente tá passando de 2.200 inscritos e eu tô muito animada. E... sei lá, acho que é só isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!